E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui Tutu com mais uma aulinha para vocês e hoje é uma aulinha de tabela periódica e propriedades periódicas, mas somente resolução de exercícios, ok? Só para ter certeza que a gente, depois dessas videoaulas aí, está conseguindo fazer os exercícios, tá bom? Então vamos lá, meu Insta está aí, segue lá e vamos começar. Olha só. Aqui eu coloquei nesse slide uma tabela periódica para a gente ir consultando, né, à medida que a gente for precisando, tá, em algum exercício. Então, vez ou outra, eu vou voltar aqui nessa tabelinha, tá bom? Olha lá. Exercício 1. Um certo átomo do elemento E genérico apresenta o elétron mais energético no subnível 4p6. Então, olha só, o que ele quer dizer com o elétron mais energético no subnível 4p6. Quer dizer que o último elétron distribuído está aqui no 4p6, está entre esses 6 elétrons subnível P e nível 4. Né? Então, quer dizer o quê? Que isso daqui é a última coisa distribuída e com isso daqui eu consigo saber muita coisa. É ou não é? Então, olha só. 4p6. Beleza? O que indica esse número 4 aqui? Esse número 4 indica, na tabela periódica, indica qual é o período onde o elemento está. E o que é o período? É a linha horizontal na tabela periódica. Né? Então, quer dizer que o nosso elemento ele está no quarto período. Quer dizer também, esse 4, que esse elemento tem 4 camadas eletrônicas, então a camada de valência dele é a quarta, certo? Mas ele, então, está no quarto período da tabela periódica. Agora, o que significa o P6, né, em relação à localização da tabela periódica, tá bom? Esse P6 significa que ele está na sexta família do bloco P da tabela periódica. Tá? Na sexta família do bloco P. Ou, preste atenção, é claro que eu posso ir lá, ó, e procurar a sexta família do bloco P. Onde é que está o bloco P? O bloco P está aqui. Ó. Esse é o bloco P. Sexta família do bloco P. Ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Então, sexta família do bloco P, já encontrei aqui, esse elemento é um gás nobre. Agora, eu também posso pensar assim, ó. Imagine, né, que você ou não se recorde da tabela ou não tenha realmente a tabela na hora da prova. O que você pode pensar? Você pode pensar assim, ó, para existir na camada 4 o subnível P, obrigatoriamente tem que ter existido o subnível S completo com 2 elétrons. Ou seja, na camada 4 eu tenho em algum lugar da distribuição 4s2 e depois o 4p6. E daí? E daí que você somando isso daí, você vai ver que tem 8 elétrons na camada de valência. E se tem 8 elétrons na camada de valência, não se esqueça, é um elemento da família 8A, ou seja, da família dos gases nobres. Beleza? Então, você pode fazer essa análise também. Lembre-se que o número de elétrons na camada de valência indica o número das famílias A. Com exceção de 2 elétrons na camada de valência, que aí pode ser qualquer elemento de transição, ou pode ser até o hélio, que é um gás nobre. Mas fora o número 2, o número de elétrons na camada de valência que você encontrar será o número de elétrons, será o número da família A, ok? Então, já descobrimos que qual é o período? Quarto período. Qual é a família? É a família dos gases nobres. Então, letra A respondida. Letra B. Quais são
e qual o número atômico dos elementos que antecedem e sucedem o elemento E na mesma família do sistema periódico. Então ele quer saber quais os elementos e qual o número atômico. Olha só, pessoal. Esse é o tipo de questão que precisa da tabela periódica para você saber quais são os elementos, porque não é obrigatório decorar os elementos da tabela periódica, a localização e tudo mais. Agora, para saber o número atômico, dá para descobrir, tá? Mesmo sem a tabela periódica, dos elementos que antecedem e sucedem. O que você tem que pensar é o seguinte: quando você tem lá uma família, ele está falando que é na mesma família, né? Então você tem um elemento, você tem outro, você tem outro, você tem outro, né? E por aí vai, são 7 períodos, né? Você tem que lembrar que todos eles terminam com o mesmo jeitinho aqui, ó, com o mesmo subnível. Por exemplo, esse elemento nosso está terminando com P6. Todos os elementos desta família vão terminar com P6. Claro que como é a família dos gases nobres, o hélio, todo mundo sabe, a gente já estudou que ele é diferente. O hélio só tem 2 elétrons. Ele não tem 8 na camada de valência, porque você tem 2 na vida. Então, tirando o hélio, que é uma exceção, né? O que a gente tem? Ó? O hélio está no primeiro período, neônio no segundo, argônio no terceiro, criptônio no quarto, xenônio no quinto e por aí vai. Então, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período e quinto período. Beleza? Então, todo mundo tirando o hélio termina com P6. Todo mundo tem 8 elétrons na camada de valência, dessa família aqui, né? Esse nosso elemento está no quarto período. Então, o nosso elemento é esse daqui, ó, né? E aí, como que eu sei o número atômico, por exemplo, do argônio? Qual é o número atômico do argônio? Que é o anterior, ele que é o que antecede o que sucede. Olha, simplesmente o seguinte, nós estamos aqui no quarto período terminando com 4P6. O argônio, que está no terceiro período, ele vai terminar com 3P6. E o xenônio, que está no quinto período, vai terminar com 5P6. Então a única coisa que você tem que fazer é a distribuição até chegar em 3P6. Daí você soma o número de elétrons e vai ser o número atômico do argônio. E para o xenônio, que é o próximo, a única coisa que você vai ter que fazer é a distribuição eletrônica até chegar em 5P6, soma os elétrons e vê qual é o número atômico do xenônio. Tá? Mas a gente está fazendo, vai precisar olhar a tabela aqui, então fica fácil, né? Já chegamos à conclusão que é o argônio, que é o xenônio, mas na verdade a gente teria que consultar a tabela aqui, né? A gente está aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto período, 4P6, né? Quarto período, é o criptônio. Então, o elemento que antecede ao argônio que sucede ao xenônio, com seus respectivos números atômicos 18 e 54. Certo? Mas dá para descobrir o número atômico, dá, fazendo a distribuição até 3P6 e aqui do xenônio fazendo a distribuição até 5P6. Tá bom? Exercício 2, vamos lá. Um elemento que apresenta nos últimos subníveis a configuração 4s2, 3d2 pertence a qual família e qual período? Pessoal, então olha, não preciso nem fazer a distribuição, não preciso ter tabela periódica. Se você está achando que esse tipo de exercício é para fazer com tabela periódica, não é, tá bom? Eu só preciso olhar isso aqui, ó, o final da distribuição, tá? Os últimos subníveis. Olha, esse número aqui indica que ele está
em qual período? No quarto período, tá? Que é o maior nível que tem. Ele tem 4 camadas. Então ele está no quarto período. Tá? Ele está perguntando qual família e qual período. Agora, a família, a gente sabe pela última coisa que foi escrita mesmo. Tá? A família, a gente sabe por aqui. Então, olha só, se termina com D2, é a segunda família do bloco D de dado. Tá? Então, não tem nome essa família. A gente tem que, infelizmente, né, se não tiver uma tabela periódica, a gente tem que saber isso aqui. Ó. Como é que começam as famílias B? Ó? 3B, 4B, 5B e por aí vai. Qual que é a segunda família do bloco D de dado? Onde que está o bloco D de dado? Vou mudar de cor aqui. Ó. O bloco D de dado é aqui, ó. Onde todo mundo termina com D. A segunda família do bloco D, ó. 4B. Tá? Então, infelizmente, aí precisa lembrar disso. Você vai lembrar que aqui é 1A, 2A, depois 3B, 4B, né? Então, pelo D2 eu sei que é da segunda família do bloco D de dado, que termina com D2. Tá bom? Vamos para o próximo. Vamos lá. Os 3 elementos, deixa eu mudar para azul aqui. X, Y, Z têm as seguintes estruturas eletrônicas no estado fundamental. Certo. De acordo com tais estruturas, os 3 elementos podem ser classificados em relação à família. Ele quer saber qual é a família. Então, olha só. Pelo final da distribuição aqui, ó, os últimos subníveis, eu consigo perceber. Ó. Eu sei que ele está no quarto período, mas não está perguntando isso. E se terminou com D5, quer dizer que é a quinta família do bloco. Quinta família do bloco D de dados. Ah, mas aí isso não responde. Não responde mesmo. Eu preciso lembrar daquele desenho que eu fiz da última questão, né? Ó, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. 1, 2, 3, 4, 5. É a quinta família do bloco D de dado. Onde que está o bloco D de dado? O bloco D de dado está bem aqui, ó. Nesse vale da tabela, o bloco D de dado. Está a quinta família do bloco D de dado. É a família 7B. Agora, elemento Y. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Terminou com P6, significa que é a sexta família do bloco D, do bloco P. Então, onde está o bloco P? O bloco P é aqui, ó. Sexta família do bloco P. São 6 famílias. Vai ser a última aqui, que é a família 8A, dos gases nobres. Tá? Mas um outro jeito de descobrir é o seguinte, ele tem, no total tem 8 elétrons na camada de valência, que é a terceira. 8 elétrons na camada de valência indicam que é a família 8A. Gente, não esquece, se você tem qualquer número diferente de 2 na camada de valência, diferente de 2, vai indicar qual é a família A. Exemplo, se você tem 1 elétron na camada de valência, família 1A. Se você tem 3 elétrons na camada de valência, família 3A. Se você tem 5 elétrons na camada de valência, família 5A. Só quando são 2 é que precisa olhar direitinho. Olha, aqui em cima tinha 2 na camada de valência. Ó, a camada de valência é a quarta com 2. Aí pode ser um monte de gente. Pode ser a família 2A,
pode ser elementos de transição, todos eles, e pode ser o gás nobre hélio. Então a gente tem que ver. Agora, terminou com D5, aí não, aí está no bloco D de transição. Você vai ter que ir lá procurar, igual a gente fez aqui. Mas fora 2 na camada de valência, o número de elétrons na camada de valência indica a família A. Se deu 8 elétrons na camada de valência, 8A. Correto? Agora vamos ver o Z. Quantos elétrons na camada de valência? 2 mais 4, 6 elétrons na camada de valência. Se tem 6 elétrons na camada de valência, sem medo de errar, a família 6A. Tudo bem? Vamos para o próximo. Qual das seguintes afirmações é falsa a respeito da distribuição eletrônica dos elementos e sua classificação? Olha lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. É um elemento representativo? Gente, vamos conversar uma coisa aqui. Você lembra quais são os elementos representativos? Eu vou voltar aqui na tabela periódica para a gente ver. Apagando. Essa borrachinha é top, hein? Olha só, quais são os elementos representativos? Também chamados de típicos ou representativos. São esses aqui, ó. Típicos ou representativos, tá? Essas duas galeras aqui. Agora, é importante lembrar, todo mundo que está nesse grupo aqui termina com S1, aqui termina com S2, aqui termina com P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Gente, é por isso que aqui é chamado de bloco S e aqui é chamado de bloco P. Então, repare, quem são os representativos? São aqueles que terminam ou com S ou com P. Tá? Então, olha lá. Terminou com S2. Certeza que é representativo. Tá? Isso aqui é correto. Aqui é a falsa. Isso aqui é letra B. Essa é a distribuição de um gás nobre. Deixa eu ver. Quantos elétrons tem na camada de valência? Tem 8. Família 8A. Gás nobre. Certo? Letra C. Está dizendo que isso é um metal. Gente, quantos elétrons tem na camada de valência? 6. É da família 6A. Agora, na família 6A, são os ametais que a gente tem lá. Quer ver? Ó? Vamos apagar aqui. Ó. Família 1A, família 2A. Aí salta esse vale todo e vem para cá. Ó. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Família 6A. A galera é A metal. É A metal aqui, gente. Tá? Então essa turminha aqui é A metal. Ainda mais que é na segunda, a gente vai voltar à distribuição, vocês vão ver. Termina com 2p4, né? A camada de valência é A2, ou seja, está no segundo período. Tá? Então, sendo bem específico, é o oxigênio, que é um A metal. Olha aqui, ó. 6 elétrons na camada de valência, família 6A. Então, é metal? Não, é A metal. Então, a letra C é a falsa. Os elementos X e Y apresentam as seguintes configurações eletrônicas. Então, está lá. O X tem essa configuração e o Y, respectivamente. Né? O período e a família em que se encontram esses elementos são? E aí, pessoal? Ó, você está vendo a distribuição eletrônica aqui. Ó. Pá, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4C2, 3V10, 4P3. Quantos elétrons tem na camada de valência? Olha aqui, ó, a quarta camada é a de valência. Quantos elétrons a gente tem ali? 5 elétrons
Isso é o elemento. Show. Isso é o elemento X, né? Tem 5 elétrons na camada de valência. Isso significa que ele é da família 5A. O que eu te disse? Com exceção de 2 na camada de valência, o número de elétrons na camada de valência te diz qual é a família. Então, família 5A. E o período? Olha, a camada de valência é a quarta. Tá? É a quarta camada de valência. Então, ele está no quarto período. O período é justamente a camada de valência. Agora o elemento Y, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Qual é a camada de valência? É a quarta. Pronto, quarto período. Beleza. Terminou com S1. Né? Tem um elétron na camada de valência. Um elétron na camada de valência está te dizendo que é da família 1A. Beleza? Vamos para o próximo. Considere as afirmações sobre elementos do grupo 1A da tabela periódica. São chamados metais alcalinos? Verdadeiro. Seus raios atômicos crescem com o número atômico? Gente, como que cresce o raio atômico? Ele cresce para baixo e para a esquerda na tabela periódica, correto? Então, quanto mais para baixo, maior o número atômico na família. Você concorda? Na família, cresce com o número atômico. Na família 1A, porque ele está dizendo que ele quer falar da família 1A. Então, na família, quanto mais para baixo, maior o número atômico. Então, cresce junto com o número atômico. Então, verdade. Sua energia de ionização aumenta com o número atômico? Sua energia de ionização. Como é que cresce a energia de ionização? Ela cresce ao contrário do raio. Sua energia de ionização aumenta com o número atômico? Olha, não. Por quê? A energia de ionização aumenta de baixo para cima na tabela periódica. E de baixo para cima, né, numa família, vai diminuindo os números atômicos. Então, sua energia de ionização aumenta à medida que diminui os números atômicos. Então, isso aqui está errado. Seu caráter metálico, eletropositividade. Vamos ver. Como é que é o caráter metálico ou eletropositividade? Ou caráter metálico. Como é que ela cresce? Cresce assim, né? Igual raio. Então, aumenta com o número atômico. Aumenta com o número atômico. Está mais para baixo, vai aumentando, o número atômico também. Então, essa está verdadeira. Dentre as afirmações, quais são verdadeiras? A1, A2 e A4. Beleza? Vamos para a próxima. 7. Considere as afirmações a seguir acerca da tabela periódica. Vamos lá. Na família 6A, deixa eu mudar essa cor, que eu não gosto de rabiscar de vermelho. Na família 6A, a eletronegatividade aumenta de cima para baixo? Gente, eletronegatividade, independente da família, vai crescer sempre para a direita e para cima. Tá? Então, aumenta de cima para baixo? Não, aumenta de baixo para cima. Então, isso aqui está errado. Os números atômicos dos elementos químicos aumentam da esquerda para a direita nos períodos? Claro que não, vamos voltar lá.
Peraí, falou da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita, tá certo. Da esquerda para a direita. Os números atômicos aumentam da esquerda para a direita num período. Ó, vamos pegar esse período aqui, o quarto período. Olha o número atômico do potássio, 19, 20, 21, ou seja, o número atômico aumenta da esquerda para a direita na tabela periódica, tá certo. Beleza? Isso daí está correto. Na família 1A, a energia de ionização aumenta de cima para baixo? Energia de ionização é igual a eletronegatividade, aumenta de baixo para cima, não importa qual é a família. Então, na família 1A, a energia de ionização aumenta de baixo para cima? Certo. A eletronegatividade, como é que cresce? Está aqui a eletronegatividade, já fizemos. Aumenta da esquerda para a direita nos períodos. A eletronegatividade aumenta da esquerda, olha aqui, ó, da esquerda para a direita nos períodos. Sim, verdadeiro. Na família 7A, a temperatura de ebulição aumenta de cima para baixo. Sim. Então, temperatura de ebulição tem uma lógica, né? Aumenta de cima para baixo, para o centro da tabela, com exceção da família 1A e da 2A, que é de baixo para cima. Fora isso, todas as famílias, incluindo a 7A, aumenta de cima para baixo. Então, isso está correto. Então, as afirmações corretas são 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então, foi essa a nossa aulinha de exercício de tabela periódica junto com propriedades periódicas. Espero que tenha sido proveitoso, que você tenha gostado. Se você gostou mesmo, não esquece de deixar um likezinho aí pra gente. Pode deixar seu comentário, fala aí o que você achou. Fala aí se você encontrou um resultado diferente, beleza? Então, um beijo, aquele abraço e fui!